obediência, ela deve ser devida também à mãe. Ambos têm a responsabilidade. Há um maior ao pai, quando esse se faz presente. Mas em não estando presente, a mãe. Tem mãe que às vezes usa a seguinte frase: você não quer me obedecer, eu vou mandar você lá para o seu pai. Cadê a autoridade sobre a sua vida? Por que o filho tem que obedecer mais ao pai do que à mãe? Na minha casa, eu tenho um filho. Ele fez 13 anos agora, segunda-feira. E lá a regra é a seguinte: quando o pai dele está falando com ele, eu não me meto. Quando ele está agindo com ele, eu não me meto. Mas quando eu estou falando também, ele não se mete, ele fica quietinho lá. Porque nós dois temos que ter autoridade sobre os nossos filhos. Então o Senhor, usando esta fala de Paulo, ele diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto também é agradável ao Senhor. Um lar onde os filhos não obedecem se torna um lar cheio de confusão e, infelizmente, cheio de tristeza. Alguns dias lá no colégio do meu filho, a diretora estava falando sobre a filha. Algumas mães ficaram assim, mas ela disse o seguinte: a minha casa, eu ponho as regras para o meu filho. Na minha casa, ela dizia assim: a porta do quarto do meu filho não tem tranca. Porque ele não tem idade para ficar trancado dentro do quarto. Vendo-se lá o quê no celular? Tem pai que tem medo de tocar no celular do filho. Quando eu falo pai agora, eu estou generalizando pai e mãe. Não sei, às vezes tem esse medo do que pode descobrir. Mas é melhor você descobrir agora e tratar agora. Porque amanhã você tem uma surpresa desagradável. Talvez se muitos estivessem fazendo isso com seus filhos, muitas filhas não teriam sumido, desaparecido. Muitos não teriam tido as suas vidas ceifadas. Muitos não teriam se perdido. Às vezes, queridos, nós gastamos tempo com tantas coisas, mas o nosso bem mais precioso, que está do nosso lado, a gente abre mão dele com tanta facilidade. E nós não podemos. Até porque a palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Os filhos que Deus nos deu, que na verdade não são nossos, mas são dele. É para que nós cuidemos. Para que nós os amemos. Para que nós os eduquemos. Até porque o papel da educação familiar é isso, o nome já diz, ela é familiar. O professor ele vai ensinar lá as matérias que vão trazer uma formação profissional para os nossos filhos. Mas a educação no lar vai trazer uma formação que vai fazer de nossos filhos um cidadão de bem para a sociedade. Dá prazer, né? Quando alguém olhou para você e disse assim: você é filho da irmã fulana. Você é filho do irmão fulano.
Ou então quando alguém encontra com você e diz assim, você é mãe do Joãozinho, você é mãe da Maria. Olha, seu filho na escola é uma bênção. Tranquilo, educado, gentil. Ah, mas meu filho está se enveredando por um caminho de tanta rebeldia. Mas aí eu volto aqui à frase inicial. Quando a flor não floresce, você conserta o ambiente em que ela cresce. Aí eu pergunto, em que ambiente estamos vivendo familiarmente falando? Como é que está a nossa casa? Tem sido um ambiente de paz? E eu digo que tem hora que fica difícil, porque os problemas são muitos. E eu estava conversando com meu esposo alguns dias atrás, e eu dizia para ele hoje, dentro da situação que estamos enfrentando, nossas economias, enfim, um monte de coisa, isso deságua dentro do nosso lar. A carestia, a falta de emprego, de repente, se a gente não tiver cuidado, se deságua dentro do nosso lar. Mas nós precisamos continuar vivendo a paz de Cristo, ainda que lá fora existam problemas, ainda que lá fora, naquele dia, no seu trabalho não foi tão bem, não entrou aquilo que você esperava, mas a sua família ela não tem culpa disso. E é dentro da sua casa o melhor lugar onde você deve estar. É o lugar onde você deve sentir paz para no outro dia você se levantar de cabeça erguida, pensando assim, ontem não deu certo, mas hoje vai dar. Palavra diz assim, que o nosso lar, aliás, o louvor diz assim, que o nosso lar, ele deve ser uma casa de bênção. E a nossa família, queridos, ela precisa estar cercada de carinho, de muito amor. Depende de uma palavra que você fala com seu filho, ele sai para a rua, lá fora, ele encontra alguém que o abraça. Fala as coisas que você não fala. Apresenta uma facilidade para ele quando você for ver. É tarde. Nós precisamos observar isso e compartilhar amor. Às vezes nós queremos muitas mudanças, mas nós não mudamos o ambiente onde nossos filhos estão plantados. Meu esposo gosta muito de mexer com planta. Aí, alguns dias, ele me chamou a atenção lá no quintal, porque tinha umas plantinhas secas. Ele divide assim a plantação com a minha mãe. Minha mãe planta uma parte e ele planta a outra parte. E as plantas que ele planta sempre crescem, florescem. Aí, alguns dias, ele me chamou lá e mostrou, falou assim, olha aqui, essa planta estava morta praticamente, olha como é que ela está bonita. Aí eu observei, sabe o que ele fez? Ele pegou uma enxadinha, foi lá no pezinho da plantinha, ó, começou a colocar terra, colocar água todo dia, tira as folhinhas que estão secas, os galhos secos. Nessa noite, Deus está nos convidando a olhar para a nossa casa. Se tem alguma coisa fora, eu não sei. Só você sabe. Mas Ele te convida a colocar no lugar. A cuidar desse ambiente. A nossa casa hoje é o melhor lugar. E sempre será, sempre foi o melhor lugar. Onde nós podemos estar. Lá fora está muito difícil. Finalizando aqui, diz assim, vós, pais, versículo 21.
Não irriteis a vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados, para que eles não percam o ânimo. E eu achei uma lista de 50 formas de irritar ou de deixar os nossos filhos desanimados. Eu falei assim, não, pelo menos 10 eu preciso compartilhar com você. Coisa que a gente faz que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Quando a gente vive a criticar os nossos filhos com frequência, a gente está irritando os nossos filhos. Quando a gente humilha os nossos filhos com palavras, a gente está irritando os nossos filhos. Quando a gente faz uso de palavras violentas ou ameaça, a gente está irritando os nossos filhos. Quando a gente age com favoritismo, a gente está irritando os nossos filhos. A gente sabe muito bem o que deu na vida de José. José foi preso. José foi parar numa cisterna. Porque seu pai olhava para ele com um olhar diferente dos demais irmãos. Quando a gente compara os nossos filhos com outras pessoas, o meu filho, ele não gosta. Se eu falar assim, você está igual fulano, ele fala assim, mas o meu nome é Ismael. Ou se eu falar assim, você está igual, eu não sou os outros, eu sou Ismael. Às vezes você pensa que está agradando, mas você não está. Você está desagradando. Quando nós criticamos os nossos filhos em público, não faça isso. Se você tem que apresentar alguma crítica, depois você espera chegar em casa, você vai no cantinho e fala com ele. Mas ensina para ele também como fazer. Quando nós não damos importância à capacidade que a criança tem. Às vezes você está ali no celular, mexendo no celular, não sei. De repente até um assunto de trabalho, alguma coisa, não sei. E o filho está ali puxando a blusa, puxando a barra da saia da mãe, a camisa do pai, dizendo, pai, aqui que eu criei, pai, o que eu fiz, e você não dá devida atenção. Quando expomos coisas vergonhosas sobre os nossos filhos publicamente. E quando exigimos algo de nossos filhos, mas nós vivemos de forma diferente. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. E finalizando, quando a gente promete alguma coisa e não cumpre. Talvez seja isso, eu não sei, que precise ser consertado para que o seu lar continue sendo um lugar de bênção. Para que Deus continue te usando como família bendita na terra. Eu só sei de uma coisa, que mais famílias se levantem. Eu oro a Deus para que mais famílias se levantem. Porque é muito triste você ver uma família destruída. Porque o crime levou o filho. Porque o esposo foi embora, deixou a mãe por conta dos filhos, enfim. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que Ele nos dê a cada dia sabedoria para cuidar dos nossos. Para que nós possamos naquele dia apresentar a Deus e dizer, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deu. Eu cuidei e estão aqui. Prazer dos pais é ver os filhos caminhando na casa, na presença do Senhor. Servindo ao Senhor. Eu me alegro, vamos colocar de pé já. Eu me alegro, eu me lembro de um pastor que ele foi meu tutor no último ano de seminário. E ele tem 3 filhos, 2 filhas.
2 filhos seguiram o ministério pastoral. Um filho é missionário lá no Amazonas. E as 2 filhas, elas são ministras de louvor e eles têm uma banda que sai mundo afora adorando a Deus. Aí eu fico assim imaginando que orgulho daquele pai em ver essa família servindo. Mas isso também Deus está fazendo e deseja fazer na sua casa também. Eu quero orar pela sua vida. Se você está com alguém perto aí da sua família, coloca a sua